No vídeo de hoje eu vou te ensinar a receita dessa torta fria, que além de muito saborosa é extremamente bonita. Quer aprender a preparar essa delícia? Então vem comigo. O meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly. Sejam muito bem-vindos. E o primeiro passo para preparar essa delícia de receita é cozinhar o seu peito de frango para depois desfiá-lo. Mas se você preferir, você pode comprar o peito de frango que já vem cozido e desfiado no mercado. Uma dica bem legal é: cozinhe o seu peito de frango com antecedência, desfie ele e porcione. Depois é só congelar e você sempre terá peito de frango desfiado à mão, feito com tempero saboroso e caseiro. Para cozinhar o seu peito de frango, é só colocar o peito de frango já temperado na panela de pressão com azeite, acrescentar os temperos da sua preferência, água suficiente para cobrir o peito de frango e em seguida tampar a panela. A partir do momento em que ela pegar pressão, você deverá deixar que o seu peito cozinhe de 25 a 35 minutos, dependendo do tamanho dele, ok? E enquanto o nosso peito de frango cozinha, vamos levar também para cozinhar as nossas batatas. E se você ainda não é um inscrito aqui do canal, aproveite esse momento para se inscrever. Ative também as notificações e fique por dentro de receitas e dicas incríveis. No cozimento da sua batata, você deve adicionar apenas sal. Eu sei que algumas pessoas gostam de adicionar algumas coisas mais, mas não há necessidade, tá bom? Enquanto as suas batatas estiverem cozinhando, prepare o seu pão de forma. Para isso, você irá retirar toda a casquinha ao redor dele, conforme eu estou fazendo aqui. E aí, é esse o momento em que você se pergunta: ora, mas se vai tirar a casquinha, não é melhor já comprar o pão sem a casquinha? Então, gente, eu não sei aonde vocês moram, mas aonde eu moro, o pão com a casquinha e o sem tem uma diferença de preço absurda. E como eu utilizo essa casquinha ao redor do pão para depois fazer farinha de rosca, para mim não tem muita diferença, ok? E vocês puderam observar que enquanto eu fui tirando a casquinha do meu pão, eu fui colocando ele em uma forma. E o motivo disso é bem simples, gente. Nós iremos montar a nossa torta nessa forma. Então, para que você tenha noção de quantas fatias de pão você irá utilizar, o ideal é que você faça isso que eu fiz. Depois de cortar a casquinha de todos os pães que você precisará para montar a sua torta, retire eles da forma, coloque um plástico como esse que eu estou utilizando aqui, e aí sim você irá acomodar as suas fatias de pão. Tá vendo essa brechinha que fica entre uma fatia e outra? Você deverá preencher essas brechinhas com outro pedacinho de pão. Pegue uma fatia do pão e retire a casquinha e corte apenas para fazer essas partes, ok? E você sabia que a sua participação é fundamental para o nosso trabalho e para o nosso crescimento? Por isso deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve também esse vídeo. Essas ações, eu prometo, não custarão nadinha para você, mas irão nos ajudar muito e eu estou contando com a sua colaboração. Bom, primeira camada da torta acomodada na forma, vamos iniciar o preparo do recheio. Para isso, em um recipiente, coloque a maionese, as azeitonas e o milho. Eu gosto de picar bem a minha azeitona ou batê-la com a maionese, assim o sabor fica ainda mais intenso. Misture bem esses ingredientes e reserve na geladeira. E enquanto fazíamos esses preparos, o nosso peito de frango cozinhou. E olha como ele está bem macio, está vendo? Apenas com a colher de pau, quando eu aperto, ele já desmancha. Agora eu irei separar o peito de frango do caldo, mas eu não irei jogar esse caldo fora, pois ele será utilizado para umedecer o nosso pão, deixando dessa forma a nossa torta ainda mais saborosa e com uma umidade irresistível. Depois de desfiar o seu peito de frango, você irá misturá-lo naquela pastinha de azeitonas com maionese e milho que havíamos preparado e reservado. Mexa tudo muito bem para agregar todos os ingredientes de forma uniforme. Volte com o recipiente para a geladeira e vamos ver se as nossas batatas já cozinharam. E aí, me conte nos comentários, você gosta desse tipo de torta? Qual o seu sabor favorito? Me conte também qual a sua torta favorita, ou simplesmente qual o seu prato favorito. Quem sabe ele não vira a próxima receita aqui do canal. E como vocês podem observar, as minhas batatas já estão cozidas e bem macias. É exatamente assim que eu as quero. Agora eu vou escorrer a água delas e em seguida irei transformar essas batatas em um purê bem lisinho. Bom, e eu não mostrei aqui no vídeo, mas normalmente para obter um purê bem lisinho, depois de amassá-lo da forma que vocês estão vendo aqui no vídeo, eu passo ele por uma peneira. Assim o meu purê fica bem aveludado. Depois de amassar as suas batatas até formar esse purê maravilhoso, acrescente a ele o requeijão.
e volte a misturar bem até que o requeijão seja incorporado ao purê de batatas. Depois que o requeijão for incorporado ao purê de batatas, você deverá misturar o purê ao frango desfiado com maionese. Mas atenção, você não irá misturar todo o seu purê. Você irá acrescentar ao seu frango de 3 a 4 colheres de sopa de purê e irá misturar bem até que o purê seja agregado ao frango. O restante do purê será utilizado na cobertura da sua torta. Agora vamos à montagem da nossa torta. Lembra o caldo do cozimento do frango? Então, ele será utilizado nesse momento aqui, para umedecer as fatias de pão e não deixar essa torta seca. A quantidade de caldo a ser utilizada ficará ao critério do seu paladar. Algumas pessoas preferem uma torta bem mais úmida. Outras preferem ela um pouquinho mais seca. Eu gosto de encontrar um meio termo, gente. Eu não gosto do meu pão nem muito molhado, nem muito seco. Procure deixar do jeito que você achar melhor, de acordo com o seu paladar. Depois de umedecer todas as fatias de pão, você virá com uma camada generosa daquele recheio de frango que preparamos. Irá espalhar bem para que ele tenha a mesma altura em toda a sua torta e em seguida fará uma nova camada de fatias de pão sobre esse frango, lembrando de preencher as brechas com pedacinhos de pão cortado. Depois você irá umedecer novamente essas fatias e daqui por diante você seguirá o processo da primeira camada, ok? E vocês devem estar se perguntando por que eu não coloquei no meu recheio itens como presunto, cenoura ou cebola. E o motivo disso é bem simples, gente. O presunto estraga com muita facilidade, principalmente no calor. Então não coloque ele de jeito nenhum. Caso você queira e goste, você pode colocar bacon. Corte o seu bacon em cubinhos bem pequenininhos, frite ele e depois misture no seu recheio. Mas é totalmente opcional. Já a cenoura e a cebola eu não coloquei por se tratar de itens que entrariam crus nesse recheio. E aí o que aconteceria? O mesmo que acontece com o presunto. Eles iriam azedar e estragar toda a sua torta. E nós não queremos perder uma torta tão bonita e saborosa, não é mesmo? Quando você terminar de montar a sua torta, leve-a para a geladeira e deixe-a descansar por 30 minutos. Após esse tempo, retire a sua torta da forma e vamos agora confeitar ela. Para facilitar esse processo, desenforme a sua torta sobre uma tábua, conforme eu estou fazendo aqui. Você poderá observar que é bem fácil retirá-la da forma com esse plástico. Até o plástico saiu muito facilmente. Tá vendo como é que você consegue ver perfeitamente as camadas de pão e de frango? Então, agora eu vou pegar aquele purê, lembra que eu falei que não era para colocar todo o purê no frango? Então, porque aquele purê será utilizado nessa etapa aqui da nossa receita, que é a cobertura da nossa torta. Coloque o purê sobre a torta e com uma colher ou uma espátula vá espalhando para formar uma camada perfeita e lisinha de purê de batatas. Depois de cobrir toda a sua torta com o purê, desça com ele para as laterais e ajuste bem, deixando essa camada de purê fina e lisinha. Agora é hora de decorar a nossa torta. Para isso eu irei utilizar batatas palha. Quanto mais fininhas elas forem, mais bonita ficará a sua torta. Coloque a batata na palma da mão e vá pressionando levemente ela nas laterais da torta, exatamente como eu estou fazendo aqui. Em seguida, marque levemente o purê que está sobre a torta para que você possa fazer as divisões, como vocês viram lá no início do vídeo, lembra? Aí vocês podem medir a distância que vocês preferirem. Aqui eu estou dando uma distância de 3 dedos entre cada camada. Eu acho que assim fica bem bonita. Depois de marcar a sua torta, será hora de fazer as divisões com as azeitonas e com o milho. Aí fica ao seu critério. Você pode até mudar esse formato ou utilizar outros ingredientes. Algumas pessoas costumam utilizar a cenoura e a beterraba raladas sobre a torta. Novamente, eu não gosto de utilizar ingredientes crus no preparo dessa torta, porque se o tempo estiver muito quente, correrá o risco da sua torta azedar. Além disso, tanto a beterraba quanto a cenoura acabam manchando o purê e depois de um tempo não deixam um aspecto tão bonito na nossa torta. E uma dica bem legal para deixar as suas camadas perfeitas é na hora de colocar o milho, você fazer como eu estou fazendo aqui e colocar a faca, porque ela é bem fininha e quando você levantar não dará tanta diferença entre um ingrediente e o outro.
Se você observar que o milho ficou mais espaçado do que deveria das azeitonas, não tem problema, depois é só você ajustar com uma colher. E para diversificar um pouco, eu optei por colocar no centro ervilhas, mas vocês podem colocar passas também, caso vocês gostem. E agora é que vem a polêmica, eu gosto ou não gosto de passas? Eu adoro. E você, me conte nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com quem ama uma receita bem saborosa. Depois de decorar a sua torta, leve ela de volta para a geladeira e deixe descansar por mais 30 minutos. Após esse tempo, ela estará pronta para ser servida e é só você aproveitar essa maravilha. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e com as duas receitas incríveis que eu tô deixando aqui no final para vocês.